Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá! Iniciando mais um programa da série Estudando o Livro dos Médiuns aqui pela FEB TV. E hoje nós estamos no programa de número 44, estudando o capítulo 12 da segunda parte de O Livro dos Médiuns. O capítulo intitulado Pneumatografia, Escrita Direta e Pneumatofonia. Nós estamos dando continuidade ao estudo deste capítulo. Este é o segundo programa sobre o capítulo 12. Recordando brevemente, Kardec utiliza a palavra pneumatografia, do grego pneuma, ar, vento, espírito, e grafia de escrita, para definir esse fenômeno, que também é chamado de escrita direta, quando um espírito materializa num papel as letras, os escritos. Então ele faz todo um estudo relacionado a esse assunto, que ele já havia abordado em capítulo anterior, e nós já, de certa forma, comentamos o assunto da escrita direta. No entanto, aqui, Kardec traz alguns elementos que nos permitem uma importante reflexão sobre o fenômeno mediúnico em si. Porque a partir do estudo de um fenômeno, Kardec estabelecia teses. Porque o método utilizado por ele foi o indutivo, ou seja, ele assistia ao fenômeno. E depois que ele assistia o fenômeno, ele estabelecia a tese e a submetia aos espíritos, através de outros médios, para confirmar aquela ideia, não é, que se podia concluir de um fenômeno observado. Então, Kardec não ia com ideia pré-concebida. Então, no comentário que ele faz sobre o fenômeno da escrita direta, da pneumatografia, ele vai tirando algumas conclusões. Por exemplo, no item 148, ele diz aqui que o fenômeno ele é produzido mais facilmente de forma espontânea. Mas ele explica quais seriam as condições para que o fenômeno acontecesse. E aí ele coloca 3 elementos essenciais que remanescem como importantes, inclusive nas reuniões mediúnicas de hoje, que é a concentração, a prece e a evocação. A concentração é exatamente aquela harmonia do grupo, psíquica, não é? Decorrente de uma convivência, de um tempo de trabalho juntos. Um grupo que busca o mesmo ideal, que se nivela pelo estudo, pela seriedade, pela perseverança. Isso ajuda na concentração. E também na busca que cada um faz do seu bom comportamento. Porque um grupo mediúnico constitui-se numa unidade, apesar das individualidades. Kardec coloca o segundo elemento, que é prece. Ele já tinha observado isso, que para se conseguir fenômenos de natureza elevada, era necessário a prece, para atrair os bons espíritos. E aí que ele coloca a questão da evocação, nós vamos ter um estudo específico sobre a questão das evocações, em que ele realmente desmentalizava certa entidade, ou pedia a presença de certa entidade, mas Kardec também sabia muito bem que se aquela entidade não pudesse comparecer, o grupo teria que ter competência para saber se o outro que surgisse, não seria uma mistificação. E vai chegar um ponto, nós vamos ver, em que naquelas reuniões regulares ficaria dispensada a questão da evocação, porque os espíritos já estariam habituados, o grupo já estaria habituado àquele tipo de espírito. A prece não deixa de ser
uma evocação, uma súplica à presença de espíritos elevados. Mas permanece até hoje essa ideia, uma concentração, uma prece e a mentalização em benfeitores espirituais que o grupo acredita, confia, não é? Espíritos bondosos que o grupo tem afinidade. É natural que no início de uma sessão pensa-se em Jesus, pensa-se nesses benfeitores, se eles não puderem estar presentes, outros de igual hierarquia ali comparecerão. Então, quando ele estuda o fenômeno aqui da escrita direta no item 148, ele utiliza essas três expressões que nenhum médium pode esquecer. Que a qualidade do fenômeno, a presença dos bons espíritos, depende de uma concentração. Ou seja, de uma atenção voltada para o que se pretende. Todo o grupo. A prece e a evocação. Então ele diz que esse fenômeno se produz em vários lugares, as pessoas buscavam alguns lugares, achando que esses lugares iam favorecer a produção do fenômeno da escrita direta. Igrejas, túmulos, sopé de estátuas, imagens daqueles espíritos que se evocava. E aí Kardec comenta que realmente o lugar nenhuma influência tem, a não ser o de favorecer o recolhimento do grupo. Se você, obviamente, procura um lugar mais tranquilo, favorece a concentração, a prece e a presença dos benfeitores espirituais. Mas não que o local interfira na produção do fenômeno. Mas é preciso um local sereno, porque esse local sereno favorece a concentração dos pensamentos. Ele reforça bastante a questão da concentração dos pensamentos. Nós, quando estudarmos mais detalhadamente o fenômeno, o mecanismo do fenômeno da comunicação, que será motivo de estudos posteriores, nós vamos analisar com detalhe a questão da concentração. Mas Kardec já desde aquela época observava, o grupo precisa estar com a atenção voltada para o objetivo do trabalho. Mas não só isso. Kardec destaca muito que as condições morais dos participantes interferiam de modo direto no resultado do fenômeno que se pretendia, da mensagem elevada que se buscava, significando que a concentração não é uma questão puramente de técnica psíquica, em que você aprende a focar o pensamento em algo por um tempo, mas depende também do comportamento no cotidiano. Então, concentração e comportamento são dois elementos que se ligam. Porque senão eu poderia fazer apenas um exercício de fixação do pensamento, isso seria uma concentração. Mas nós vamos ver com o próprio Kardec, nas explicações que ele dá do fenômeno, que não é uma questão puramente psíquica, mas é uma questão interior. É óbvio que se há uma dispersão dos pensamentos, aí a situação ainda fica mais agravada. Tá? Então ele diz também que o fenômeno acontece sem acessórios. Por isso a reunião mediúnica espírita é destituída de qualquer acessório, qualquer objeto que se considere necessário para a produção do fenômeno. Uma mesa, um grupo de pessoas em torno da mesa. Algumas pessoas perguntam, mas e a mesa? A mesa é para a psicografia, para que as pessoas fiquem mais confortáveis. Mas você não precisa da mesa. A mesa não é condição para o fenômeno, é um mobiliário, não é? Então, a reunião mediúnica espírita ela é destituída de qualquer acessório. Não há necessidade de se colocar nada, porque nenhum objeto é capaz de atrair os bons espíritos, senão os nossos pensamentos. Daí a simplicidade das salas de reunião mediúnica espíritas. Tá? E os lugares mais comuns, né? Hoje nós temos os centros espíritas, à época de Kardec existiam, mas não eram tantos assim.
Tanto é que logo que ele pôde, ele fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas para que ele concentrasse ou tivesse um local fixo para a realização das reuniões quando ficava-se de casa em casa mudando. E, obviamente, que essa mudança de toda semana você estar na casa de uma pessoa diferente, fazendo reunião mediúnica, há uma dificuldade maior de concentração das pessoas, que tem a família, né? Que muitas vezes nem todos estão sintonizados com aquele propósito. E Kardec diz, um simples móvel caseiro, desde que desejem obtê-los e se achem nas devidas condições morais. Então, é importantíssimo quando Kardec fecha a ideia, colocando condição moral dentro de uma análise de um fenômeno de efeito físico. Por isso é que nós colocamos, a concentração não é pura espírita, na visão espírita, na questão da mediunidade pelo espiritismo, não é uma questão apenas de exercício em que você aprende a focar o pensamento em algo e não dispersar. Depende também de condições morais. E, óbvio, por fim, é necessário que tenha um médium com a faculdade mediúnica que permita a doação fluídica para a produção de fenômenos de efeito físico. Ou um médium com habilidade para a psicografia, que nós estamos falando de um fenômeno de efeito físico, então está focado aqui. Mas é interessante analisar e repetindo que, embora ele esteja estudando um fenômeno de efeito físico, que pensa-se seria apenas uma doação de ectoplasma, e que curiosos poderiam assistir essa reunião sem problema, a questão não é assim. Não é tão simples assim. A presença de curiosos numa reunião mediúnica, já naquela época, Kardec tinha observado que era extremamente prejudicial para a qualidade do fenômeno. Então é preciso que tenha um médium com aptidão, mas é preciso que o grupo também forneça condições morais. Por isso, esses parágrafos de Kardec, eles embutem muita informação. E não se pode passar às vistas superficialmente. É preciso uma leitura meditativa e refletida, porque, com certeza, muito mais pode ser visto nesses trechos, nesses comentários de Allan Kardec. Uma outra coisa que Kardec comenta sobre o fenômeno, ainda no item 148, é que no início acreditava-se que era necessário colocar lápis e papel para que ocorresse a escrita direta. Porque se imaginava que os espíritos poderiam deslocar o objeto e mover a caneta. E realmente isso é possível. O movimento do lápis ou da caneta. Mas o fenômeno de escrita direta, ele dispensa a presença do lápis ou da caneta. Por quê? Porque, na verdade, o espírito materializa a letra e escreve a palavras, ou rabiscos, né? Muitas vezes não se conseguia também ditado. Por esse tipo de método, não se consegue mensagens muito longas. Então, o papel era dobrado, ou nem sempre, colocado numa gaveta ou não, isso pouco importava. Depois de um certo tempo, as letras apareciam ali. E aí, ele analisa quando existe uma caneta, então, a tinta no papel é da caneta. O espírito, num fenômeno de materialização também, ele move a caneta. Ou com a mão materializada visível ou não, porque o movimento é sempre psíquico. Tá? Mas, quando não existe caneta, não existe tinta próximo, qual é a substância que forma a tinta? Essa foi uma questão que Kardec estudou no capítulo 8, nos itens 127 e 128, e nós tivemos os programas 32, 33 e 34, em que a gente comenta detalhadamente o fenômeno. De onde o espírito tirou a substância para materializar a tinta? Não é? Kardec
comenta exatamente que o espírito não se serve das nossas substâncias, ou seja, o espírito não utiliza a tinta presente no ambiente, nem a caneta. Ele próprio fabrica a matéria e os instrumentos que ele precisa. E de onde ele tira o material? Do fluido primitivo, ou fluido cósmico universal. Nós vimos que, na verdade, é uma associação do fluido do médium, por isso é necessária a presença do médium, o ectoplasma. O espírito manipula fluidos da natureza e os próprios fluidos da natureza, eu menciono liberados de plantas, por exemplo, mas também o próprio fluido cósmico que existe no ambiente. É daí que ele materializa uma tinta. E aí Kardec faz uma observação importante. Pela ação de sua vontade. Então a ação é sempre psíquica. É o pensamento do espírito que manipula os fluidos. No livro A Gênese, Kardec comenta que os espíritos utilizam os pensamentos como nós utilizamos as mãos. Então, é o pensamento do espírito que provoca o fenômeno. Isso mostra um dos grandes atributos psíquicos da alma humana, a possibilidade da interferência na matéria pelo pensamento. Inicialmente, a matéria primitiva, o fluido universal, o fluido cósmico. Então, pela vontade, o espírito modifica a natureza do fluido e aí materializa-se. Aí o espírito pode fabricar ou materializar um lápis vermelho, uma tinta de imprimir, uma tinta comum, um lápis preto e até caracteres tipográficos que ele tinha observado, bastante resistentes, inclusive capazes de afundar o papel. E aí ele menciona algo muito importante para a nossa reflexão. A filha de um senhor que conhecemos, menina de 12 a 13 anos, obteve páginas e páginas escritas com uma substância análoga a um lápis de cor, pastel. Aqui nós vemos o fenômeno de materialização produzido por criança, mostrando exatamente que a mediunidade surge em qualquer época da vida da pessoa. E médiuns com uma faculdade muito sensível, como médiuns de materialização, o mais comum é já desde a infância observar-se que as crianças têm mediunidade. Então, em torno delas já ocorrem fenômenos, como o caso de Daniel Douglas Home, que aos 3 anos de idade, ao invés dele caminhar ou engatinhar em direção ao brinquedo, o brinquedo é que se movia do lado dele. Outra coisa importante, quando ele menciona aqui que uma criança de 12, 13 anos, uma menina, ela se prestou a esse fenômeno, nós vamos ver que quando o fenômeno é espontâneo, não há prejuízo para a saúde da criança. No entanto, aqui é uma observação que Kardec faz. No entanto, ele vai desenvolver mais tarde todo um estudo em que ele demonstra que o exercício contínuo dessa faculdade pode prejudicar o desenvolvimento da criança. Não deve ser forçado. E tem outra coisa. O risco da criança ser enganada de espíritos perturbadores se utilizarem da criança. Por isso que os lares que têm crianças com mediunidade ostensiva têm que ter muita vigilância, evitar todo tipo de discussão, buscar muita oração, muita harmonia, demonstrar ter muito amor pela criança e uns pelos outros, porque o ambiente sereno é fundamental para a manutenção do equilíbrio da criança. E nós podemos generalizar no sentido de que todas as crianças são médiuns. Todas as crianças são médiuns.
Nem todas com muita ostensividade, mas todas as crianças são muito sensíveis. Então, o amor, a atenção para com as crianças é fundamental. Os filhos são médiuns dos pais. Nós não podemos esquecer disso, porque mediunidade é reprodução, é indução, é interpretação. Então, quem primeiro tem contato, o primeiro contato que tem é da criança com seus responsáveis. E aí é que é importante que o ambiente esteja harmonioso para que a criança não sofra impactos. E aí, o estudo do Evangelho no lar, a criança frequentar desde cedo as aulas de evangelização no centro espírita, para que ela vá se harmonizando e familiarizando. E principalmente o ambiente doméstico, em que a criança aprenda desde cedo o valor da prece, do respeito, da caridade, cuidado com o que fala, e ver nos adultos um exemplo saudável. Porque senão a criança desequilibra mesmo. E se for uma criança com mediunidade muito ostensiva, dada a sua sensibilidade, não em função da mediunidade, mas dada a sensibilidade, a criança pode sofrer grave perturbação. Então é importante Kardec dizer aqui que já naquela época ele observava crianças sendo utilizadas em reuniões mediúnicas para produzir fenômeno. Não que ele endossasse isso, ele registra o fato, que é possível uma criança liberar fluidos. E isso realmente é fato. Não querendo dizer que o que ele fez referência aqui, que a criança tem que ir para a reunião mediúnica. No item 149, ele retoma um assunto que ele analisou com muito cuidado no capítulo 6, 7, no item 116, quando ele estuda o fenômeno da tabaqueira, em que o homem encarnado materializa-se ou aparece para uma vidente e ela vê que ele estava com uma tabaqueira na mão. Depois ela encontra esse homem e ele realmente tinha essa caixinha de rapé. E Kardec faz todo um estudo sobre isso, porque ele parte de uma hipótese de que havia uma duplicata de todos os objetos que nós temos aqui no plano físico e no plano espiritual. E os espíritos vão dizer que não. Na verdade, o espírito pensou naquele objeto, um homem encarnado. Estava dormindo, obviamente, fez uma visita a uma senhora enferma, uma vidente. Ele pensou naquela caixinha de rapé e ela se materializou. Ele chegou a perguntar, por que isso? Para que ela não tivesse dúvida de que era realmente ele que estava presente. Kardec, aqui no item 149, menciona que ele retoma esse assunto, porque nele, nessa questão da materialização de objetos pelo pensamento, está uma das leis do Espiritismo, cujo conhecimento pode esclarecer mais de um mistério do mundo visível, que são os fenômenos mediúnicos aqui. Assim é que de um fato aparentemente comum pode sair uma luz. Ele não deixava passar as coisas. Tudo está em observar com cuidado. E isso todos podem fazer como nós. Importante essa orientação que ele dá aqui. Todos nós podemos ser bons observadores. E ficar atento para separar o que é verdadeiro, o que é falso, para tirar a mística daquilo que é real. Tá? E aí, ele coloca, eu acho que um dos pensamentos mais importantes para se entender a questão do fenômeno mediúnico. Desde que não se limitem a observar efeitos, sem lhes procurarem as causas. Quando nós estudamos apenas fenômeno, nós ficamos presos nos efeitos. Quando um grupo se dedica puramente a fenômenos, qualquer tipo de fenômeno, desde uma psicografia ou cura, e não busca entender as origens desse fenômeno, as causas, a pessoa ficou na superfície.
Kardec nos diz aqui para buscar as causas. E onde é que estão as causas de todo fenômeno? Onde está a origem de todo fenômeno mediúnico? A psique humana. Por isso é que o livro dos médiuns é um estudo da psique humana e não um estudo do fenômeno. Porque Kardec aqui, a partir do fenômeno, ele chegou na origem. E é o que ele sugere. Por isso os espíritos são tão insistentes. Nós podemos dizer que é quase que uma insistência pela repetição que nós devemos estudar. Por que os espíritos dizem sempre isso, desde a época de Kardec até hoje, com Chico Xavier, Divaldo, Ivone, os espíritos são unânimes em dizer que nós precisamos estudar. Para que a gente chegue na causa de tudo que a gente passa. Estamos falando de fenômeno mediúnico, mas até mesmo os problemas do cotidiano. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele é cheio disso. Quando Kardec estuda que as causas anteriores das aflições, né? Nós passamos por problemas hoje que, na verdade, estão enraizados em encarnações passadas. Kardec sempre buscava a causa, as origens e não os efeitos. Eu passo por um problema hoje, isso é um efeito. Onde é que está a causa? Tem que analisar. Está nessa vida ou em vida passada. Está acontecendo um fenômeno que está me perturbando. Isso é o efeito. Onde é que está a causa? Tem um espírito que está me obsidiando. Isso é o efeito. Onde está a causa? Tem um espírito que está me intuindo. Será verdade? Será mentira? Isso é o efeito. Onde está a causa? Por isso o estudo. O estudo espírita não é estudo dos efeitos. É o estudo das causas. De onde se origina. E a base de tudo está, em termos de mediunidade, na mente. Mente do encarnado, mente do desencarnado. Porque, na verdade, o desencarnado é o mesmo encarnado sem o corpo físico. Então, nós precisamos deixar de ver mediunidade pelos efeitos. A própria definição do que é mediunidade não é muito clara na mente de nós todos. Porque a mediunidade, quando a gente fala, a pessoa sempre pensa em fenômeno. Pessoa que intermedia a produção de fenômeno. Mediunidade não é só isso. Aliás, esse é o mínimo. Mediunidade é muito mais do que psicografia, psicofonia, materialização. Isso tudo é efeito. Onde está a mediunidade? Na mente humana. O foco de Kardec sempre foi o entendimento não do fenômeno, mas da faculdade psíquica. Por isso ele chamou de faculdade. Sentido. Então a gente define muito a mediunidade como intermediário, né? Entre o plano espiritual, o plano material, para a produção de um fenômeno. Isso é superfície. Isso é um dos aspectos. Mediunidade é um sentido humano e produz, e tem diversos atributos, que não só produzir fenômeno. A nossa mediunidade, de todos nós, interfere muito na nossa saúde. Por quê? Porque a mediunidade é a ação do espírito sobre a matéria. Eu sou um espírito. Quando eu penso, eu afeto a matéria. Isso é fenômeno mediúnico. Qual é a primeira matéria que o indivíduo afeta pelo ato de pensar? O próprio corpo espiritual, o perispírito. Então, pelo pensamento, ele altera o perispírito e o perispírito reflete no corpo, estabelecendo saúde e doença. Se você levar ao pé da letra, como Kardec coloca, que mediunidade é a ação
dos espíritos sobre a matéria, o ato de pensar contínuo é, na verdade, um ato mediúnico permanente. Por quê? Porque é a alma atuando no corpo. Não é a faculdade mediúnica que te causa doença, nem saúde, ela é neutra. Mas é porque a faculdade mediúnica é que permite a ação do espírito sobre o corpo físico. Veja que aí a palavra faculdade assume um sentido muito mais amplo. E aí Kardec fecha a ideia dizendo algo muito importante. Na medida em que a gente procura as causas, e a gente só vai saber das causas se nós estudarmos. A nossa fé se fortalece dia a dia. Então, quando eu estudo, eu aumento a fé. É interessante essa visão espírita da fé que Kardec coloca. Podemos dizer assim. Porque, ao estudar, pela visão humana, quanto mais eu estudo, mais técnico eu fico. Mais voltado eu fico para a matéria, para as ciências humanas. Quanto mais eu estudo o Espiritismo, eu também me torno detentor de um conhecimento, mas que transcende as leis da matéria que nós estamos situados. Então aumenta a nossa fé. Aqui Kardec coloca ciência e fé lado a lado, um consequente do outro, o que normalmente não se vê nas ciências. A ciência cresce muito no plano físico, o homem perde a fé, porque ele passa a acreditar mais na química, nas leis da física. No espiritismo é diferente. Eu compreendo as leis da física, mas a minha fé aumenta, porque eu vejo que a vida não se resume no corpo. E as leis físicas, no plano material, são uma parte das leis que regem o universo. Existem outras leis. Uma delas é essa, a ação do pensamento sobre a matéria. É um dos princípios básicos. Daí a psicossomatização, né? Por que a mente é capaz de interferir tanto no metabolismo do corpo? Porque é uma alma que está atuando no corpo. Então, a fé aumenta com o estudo. E Kardec continua comentando essa ideia. Tratai, pois, de compreender, se você quiser fazer prosélitos sérios ou se tornar um adepto sério do Espiritismo. É preciso compreender. Por isso que nós colocamos essa questão do estudo, ela começa, essa preocupação dos espíritos com o estudo, começa com a própria codificação e se mantém hoje com todos os autores desencarnados e encarnados. Nós precisamos compreender para aumentar a fé e para que a gente aprenda a dominar os potenciais psíquicos, que são atos mediúnicos permanentes. Porque aí eu já estou utilizando a palavra ato mediúnico, essa expressão, como fenômeno mediúnico, mas num sentido muito mais amplo. A fenomenologia psíquica é extremamente ampla, que transcende a pura psicografia, por exemplo, ou materialização. Todas as nossas ações constituem-se em atos de intermediação, até porque depois nós vamos estudar a questão das obsessões, nós vamos ver como nós ligamos aos espíritos pelo pensamento. E aí sim, passamos a ser médiums no dia a dia sem perceber. O que Kardec quer é que a gente saia dessa falta de percepção, que é aquela condição, né, da 459 de O Livro dos Espíritos. Eles dirigem sem você saber. Nós temos que sair dessa faixa.
Essa faixa primária, ela é uma faixa perigosa porque é uma faixa obsessiva. E até nos fizeram uma pergunta interessante no Telegram, se espíritos superiores podem estabelecer uma possessão. Não. Somente cria obsessão espíritos inferiores. Espíritos superiores não violam o nosso livre-arbítrio. Então não há obsessão de espírito superior. Só de espíritos inferiores da nossa categoria. Falando por nós mesmos, obviamente, não querendo generalizar todos como inferiores. E outra frase de Kardec importante para a nossa análise. Ainda outro resultado decorre da compreensão das causas. O de deixar riscada uma linha divisória entre a verdade e a superstição. O espírita não é supersticioso. Por quê? Porque ele entende as causas. São fenômenos naturais. Então, quando Kardec fala, não é preciso de um objeto para produzir um fenômeno. Eu não preciso de nenhum objeto para realizar uma reunião mediúnica. Isso está tirando a superstição. Existem muitas superstições. Passar debaixo de uma escada, uma sexta-feira 13, né? Um trevo de 4 flores, tem muitas superstições. Em objetos, em imagens, figuras que a pessoa acredita. São superstições. O espírita, ele avança para além da superstição e vai ver o que é verdade e o que não é. Tem coisa que é pura superstição. Tem coisa que é verdade. Você não pode ter a mente fechada. Às vezes, uma superstição tem uma causa verdadeira. De algo verdadeiro nasceu uma superstição. Então, eu tenho que separar a superstição daquilo que é verdade. E saber fazer isso demonstra amadurecimento. Muitos de nós, estudiosos, que ainda não assimilamos totalmente os conhecimentos mais elevados, ainda ficamos misturando o que é verdade com a superstição. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, para que eu não fique supersticioso, achando que algo que é material vai interferir em algo espiritual. Daí Emmanuel dizer que nós precisamos espiritualizar tudo que é humano. Basta a gente observar tudo que se faz em termos de reunião mediúnica que é voltado para práticas místicas, supersticiosas, ritualísticas, não correspondem com a verdade. Reunião mediúnica não tem ritual nenhum. Você faz uma prece não por ritual, mas para suplicar a presença dos bons espíritos. Isso não é ritualismo. Mas se você coloca como necessário a declamação da prece A, B, C e D, virou ritual. Se você faz uma prece espontânea do coração para iniciar uma reunião mediúnica, é a busca pela assistência dos espíritos superiores. Mas se você coloca, não, no meu grupo, para começar a reunião mediúnica, nós temos que orar a prece tal, tal e tal. Você estabeleceu um rito. Você estabeleceu uma superstição. Como se você não fizer aquelas 3 orações na sequência, o fenômeno não acontece. Não é o que Kardec diz. Aí já é criação da gente. Tá? Para começar a reunião mediúnica, eu tenho que cantar a música tal. E toda vez que você faz isso, você pode até cantar. Não tem problema nenhum. A mesma música. Mas sabendo que isso não vai interferir no fenômeno. Você pode cantar porque o grupo gosta, porque, enfim, depende. Não é do interesse das pessoas, mas não que isso seja condição. Tudo que é humano e que você coloca como pré-condição para a realização de uma reunião mediúnica é superstição. Por isso que ele fala, o estudo, não é, que é
o que nos leva à verdadeira compreensão das causas, estabelece uma linha divisória entre a verdade e a superstição. Então, Kardec queria libertar a gente do materialismo. Os espíritos superiores, né, através de Kardec, espírito de verdade. Para quê? Porque estava iniciando, gente, a era do espírito. Então, os espíritos fazem isso o tempo todo na obra da codificação. Desmaterializa tudo que é humano. Espiritualiza. Porque esse é o propósito. E veja, ele está analisando aqui escrita direta. Ele comenta, considerando a escrita direta do ponto de vista das vantagens que possa oferecer, enfim, sua principal utilidade é a comprovação material de um fato sério. A intervenção de um poder oculto que, nesse fenômeno, tem mais de um meio de se manifestar. Ou seja, o espírito pode se manifestar pela psicografia. Na verdade, esse fenômeno se prestava muito mais para provar a existência dos espíritos. Mas Kardec, ao estudar esse fenômeno, ao buscar as causas, encontrou leis. E são essas leis que nos regem até hoje. E muitas pessoas, por que está estudando o fenômeno da escrita direta? Isso nem acontece mais. Primeiro, pode acontecer. Segundo, a questão não é essa. Nós estamos aqui estudando os princípios que decorrem da análise dos fenômenos. E esses princípios permanecem até hoje. Quer dizer, tudo que nós comentamos aqui se aplica às nossas reuniões mediúnicas. E Kardec diz, raramente são extensas as comunicações por essa ordem, por escrita direta. Em geral, elas se reduzem a palavras, proposições e às vezes até sinais ininteligíveis. E ele comenta que já foram vistos fenômenos de escrita direta em grego, latim, sírio, hieróglifos, mas que não se prestaram às dissertações seguidas e rápidas. Realmente era um fenômeno para mostrar a Kardec, e realmente isso aconteceu, as leis que regem os fenômenos. E é por isso que Kardec começa a estudar escrita direta e chega no pensamento. E também outras coisas, né? Que é a liberação do ectoplasma, fluido cósmico universal. Bom, ele termina a pneumatografia nesse item. E aí, no item 150, ele começa a pneumatofonia, que é uma palavra também que é pneuma, fonia é fala. Aí seria a fala direta, né? Você ouve a voz do espírito, ou a voz do espírito se materializa. Então, Kardec menciona que podem produzir ruídos e pancadas. Os espíritos podem igualmente fazer que se ouçam gritos. Eu comentei em programa passado que a Ivone Pereira ouvia, quando numa casa em que ela foi para Petrópolis, ficou lá um ano, barulhos, que ela ficava impressionada. Ela disse que era preferível ela ter uma vidência de quadros os mais aterradores do que os sons. Ela disse que os sons do mundo espiritual inferior eram terrificantes. Então, Kardec diz que você pode ouvir gritos, sons vocais, tanto ao nosso lado como nos ares. Esse fenômeno de voz direta é a pneumatofonia. Pelo que sabemos dos espíritos, podemos supor que, dentre eles, alguns de ordem inferior se iludem e julgam falar quando vivos. Essa informação aqui é muito interessante, porque o espírito inferior, ele não conhece os mecanismos de ação do pensamento sobre o fluido, só os espíritos superiores. E nós agora que estamos conhecendo, né? Estamos estudando. Mas por que um espírito inferior que não sabe que pode alterar a natureza do fluido pelo pensamento, ele faz isso? É porque atuar pelo pensamento sobre o fluido cósmico
é uma lei da natureza. Por isso que nós falamos que é um atributo da psique humana. É uma lei da natureza. É uma das leis do espírito que o Espiritismo revela. Encarnado ou desencarnado. Então, o espírito inferior, ele deseja falar com alguém. E ele imprime tanta vontade nisso que, sem o perceber, ele materializa o som daquilo que ele quer falar. Ele não sabe o mecanismo, mas ele consegue, pelo impulso da vontade. É o que Kardec diz aqui. Espíritos de ordem inferior se iludem e julgam falar como quando vivos. Por que ele usa a palavra se iludem? Porque o espírito inferior, ele acha que está falando, mas isso é uma ilusão. Por que é uma ilusão? Porque, na verdade, ele não está falando. Ele está pensando. Olha que coisa interessante. Uma pessoa me perguntou essa semana também, mas os espíritos falam que estão, quando o André Luiz fala a mão do espírito, sim. Mas, na verdade, aquela mão que se mantém no perispírito de espíritos de uma certa categoria, porque a gente não sabe como é que é o corpo dos espíritos sublimados, eles têm uma forma, mas a gente não sabe qual é essa forma. Kardec disse que a forma é sempre humana. Mas o impulso daquela mão é dado pelo pensamento, então tudo se resume no pensamento. Então o espírito inferior, ele materializa, ele fala e a voz dele é ouvida. Mas ele está achando que está falando. Na verdade, ele está pensando. Porque toda a ação do espírito é pelo pensamento. Eu acho essa daqui, essa colocação de Kardec, uma das coisas mais importantes na mediunidade. Por isso é que faculdade mediúnica vai além do fenômeno. Esse espírito inferior, o espírito inferior aproxima de alguém, e aí ele vai narrar uma história que eu sugiro a vocês que leiam, está na Revista Espírita de fevereiro de 1858, a história da aparição de Mademoiselle Clairon. É a história de uma que passou uma atriz muito conhecida na França, de teatro. Ela conta a história e Kardec reproduz essa história. Resumidamente, com as minhas palavras, essa jovem, ela tinha mais ou menos 24 anos de idade, por aí, um pouquinho antes, um pouquinho mais, um rapaz se enamorou por ela e ela não correspondeu. E o rapaz, com isso, adoeceu e acabou desencarnando. Antes de desencarnar, ele adoeceu de paixão. Depressão, né? Kardec não usa essa expressão, eu que estou usando, porque ele vai descrever que o rapaz se enamorou e, como não teve o amor correspondido, é assim que, inclusive, a narrativa é da senhorita Clairon. Ela diz que ela não correspondeu ao amor e logo em seguida ele adoeceu e depois ela vai descrever que realmente ele ficou muito triste, ele acamou e antes de desencarnar, ele pediu para vê-la. Ele queria uma última visita e ela não foi. Ela disse que não tinha condições de ir. E aí, ela ficou sabendo depois que antes de desencarnar, ele tinha feito uma promessa: eu vou atormentar a sua vida, eu vou atormentar a vida dela, pelo tempo que ela atormentou minha vida. Na verdade, ele estava apaixonado por um amor não correspondido e desencarnou. Na mesma hora que ele desencarnou por volta das 11 horas da noite. Isso ela narrando a história. Ela ouviu um grito na janela da sacada dela. Depois é que ela foi fazer a relação. Ela começou a ouvir toda noite, ela ouvia gritos. Gritos terríveis. Chegava na janela, procurava, nada. Os gritos eram tão constantes que as pessoas começaram a dizer que era o fantasma dela. Tipo assim, ela tinha um fantasma que a perseguia, né? Depois dos gritos, passou para tiros. Ela ouvia tiros. Certa vez ela estava na sacada e ela foi jogada para trás. E quando ela olhou, o rosto tinha uma bofetada.
a mão de alguém que tinha agredido. Depois, esse fenômeno durou mais de ano. Primeiro os gritos, as pessoas ficavam assustadíssimas. Depois os tiros. Ela disse que um dia estava passando na frente da casa em que o rapaz morava, alguém falou, aqui foi que fulano desencarnou. O rapaz é namorado. Ela ouviu um tiro na hora. E eles saíram correndo, as pessoas, os tiros apareciam como se fossem de arma de fogo. Mas depois os tiros desapareceram e viraram palmas. Até que depois de 2 anos e meio desapareceram. Foi quando ela foi pesquisar a questão espiritual. Ele realmente ficou enamorado por ela 2 anos e meio. Foi o tempo que durou o fenômeno. E Kardec analisa que com o tempo ele pode ter compreendido que não adiantava persegui-la, porque dos gritos e dos tiros acabou aquilo se transformando em palmas. Ela era uma atriz, né? E depois desapareceram. Kardec acha que interpreta, né, a possibilidade, porque esse espírito não se manifesta, ele não é evocado, para esclarecer que aquilo acabou levando ele a compreender que não adiantava continuar naquela situação, modificou o próprio pensamento e não teve mais nada. Ela foi escrever essa história quando ela já estava com 66 anos de idade, muito tempo depois. Mas, segundo consta na Revista Espírita, tudo ficou registrado. Kardec utiliza esse fenômeno exatamente para dizer do fenômeno de voz direta, produzido por espírito inferior. Ora, esse espírito que acabou de desencarnar, no instante seguinte, grita na janela da casa da namorada, da pessoa que não quis namorar com ele, na verdade, ele achou, a vontade dele de vê-la era tão grande que ele saiu do corpo e foi atrás dela. Mas, na verdade, o pensamento dele, o desejo dele de gritar foi tanto que a voz materializou. Por isso Kardec fala que é uma ilusão, quer dizer, na verdade, foi um ato psíquico, e não a voz do espírito que saiu. E aí Kardec faz uma observação importante, nós temos que tomar cuidado, não é toda voz oculta que é de espírito. Às vezes tem zumbido no ouvido, ele que fala aqui, que a pessoa acha que é um espírito. Não. Existem causas fisiológicas para ruídos, para barulhos. O que caracteriza o fenômeno é que esse fenômeno exprime um pensamento, um desejo de se fazer reconhecido, que é o caso que nós acabamos de comentar, que o espírito toda noite voltava às 11 horas, pontualmente, todas as pessoas ouviam, não era só ela. Então não era uma ilusão dela. Todas as pessoas na casa, quem estivesse na casa naquele momento, escutava o grito do lado de fora da casa. Então, quando você ouve um barulho, um ruído, pode ser uma causa fisiológica ou um barulho mesmo exterior. Então, Kardec estabelece que primeiro tem que se verificar se o espírito, né, se os efeitos são realmente inteligentes e não por causa fortuita. Às vezes a pessoa está dormindo, ele comenta o item 151, e de repente ele ouve uma voz, mas a pessoa ouviu uma voz, e não quer dizer que o espírito conversou com ele. Às vezes você está acordando e ouve uma palavra. Não, o fenômeno precisa ser caracterizado por um diálogo. Tá? Porque senão você pode ter uma ilusão, uma alucinação, que ele comenta no capítulo 6, no item 111 e seguintes. Agora, se a pessoa está inteiramente acordada, menciona Kardec. Porque o espírito se faz ouvir e pode até mesmo trocar ideia. No caso, o espírito que perturbava, obsidiava aquela jovem, né? Ele fazia ruídos aterradores. E aí Kardec fala, os sons espíritas, os pneumatofônicos, se produzem de duas maneiras distintas. Uma voz interior que repercute no nosso íntimo. Aí seria uma audiência. Ou aquela voz mental. Mas é claramente perceptível. Outras vezes são vozes exteriores nitidamente. Quando o fenômeno é de uma voz exterior que se ouve nitidamente,
aí o fenômeno é de efeito físico. Quando é só o médium que ouve, aí foi uma captação psíquica. Mas é tão intensa que ele tem a impressão de que ouve mesmo. Porque o médium audiente, ele não ouve com o ouvido. Ele ouve com a mente. Então aqui tem duas formas de você ouvir espíritos. Falas. Ou por fenômeno de voz direta, ou por mediunidade audiente. Nesse caso, o audiente, só o médium ouve. Mas são palavras mesmo que ouve, não são ideias. Isso varia de médium para médium, de intensidade para intensidade. Bom, eu encerro aqui este capítulo e vamos ver se temos algumas perguntas. Eu chamo a atenção que tem um programa anterior que nós falamos sobre a garganta ectoplasmática, que André Luiz explica que em reuniões de materialização, os espíritos podem materializar uma garganta ectoplasmática. Inclusive, Alexandre, no Missionários da Luz, capítulo 10. Alexandre, que é o mentor, pede a André Luiz o auxílio para materializar uma garganta, que estava na reunião de materialização e queria sair a voz. E aí ele dá duas informações. Ele materializa uma garganta mesmo, com todas as estruturas do órgão vocal, mas o som que sai não é o som da voz do Alexandre, o mentor. O que se materializa são as vozes do ambiente. Deixando claro que no ambiente que nós moramos, ficam materializadas as nossas vozes. São essas vozes que os espíritos utilizam para que a gente ouça, porque a gente não consegue ouvir a voz do espírito, ele precisa materializar a voz. Qual voz que ele materializa? Do ambiente. Não é a voz propriamente dele. Isso é interessante, André Luiz, mencionar esse fato. Vozes do ambiente. Muitas perguntas. O Telegram já está aberto. O Carlos perguntou, hoje em dia é utilizado esse método de deixar papel dobrado ou não em reunião mediúnica para se obter alguma mensagem através de escrita direta? Não. Não tenho conhecimento, as reuniões mediúnicas que participei, a vida toda nós nunca fizemos esse tipo de experiência, porque não há mais necessidade. Kardec diz, isso foi para comprovar a existência dos espíritos. Hoje nós temos a psicografia, que se presta muito melhor a isso. Ficar nesse nível de fenômeno seria mera curiosidade e os espíritos superiores não se interessam por isso. Você tentar fazer isso, você vai estar atraindo espíritos inferiores. Porque essa fase já passou. A gente estuda, como eu falei, nós estamos estudando aqui o fenômeno, porque ele existe, a gente precisa entender na questão da mediunidade, mas nós estamos estudando os princípios. O André Luiz Polimene, de Mesquita, pergunta, quando da escrita e sendo a tinta materializada, após atingido o seu objetivo, a informação passada pelo escrito, a escrita no papel se desmaterializa? Não, ela não se desmaterializa. É isso que chamou a atenção de Kardec. A tinta não se desmaterializa. Ela continuava materializada. Tem algumas questões aqui que não são ligadas ao tema. Vamos ver aqui. Uma família com outra religião pode ajudar uma criança com mediunidade ostensiva? Sim, pela prece. A gente sempre pode ajudar as pessoas pela prece. Existem médiuns em todos os lugares. Seria superstição na referência de Kardec usar branco nas reuniões? Se você usar o branco achando que isso vai atrair espírito superior, é uma superstição. Se você usa o branco por uma questão de higiene, não, porque os médicos usam branco, os enfermeiros usam branco. Então, o branco, o preto, a cor não interfere nos espíritos. Você pode ir para a reunião mediúnica de preto, apagou a luz, está tudo escuro mesmo. Então, mas se você coloca a cor como condição, olha, você tem que vir de branco, porque aqui é uma reunião mediúnica, e o branco atrai espíritos superiores. Virou superstição. Mas se o grupo opta ir para o branco, porque acha que o branco é melhor,
por uma questão de conveniência do grupo, isso é um problema do grupo. O que vai interferir é a mente, não é o branco. Se você coloca a cor, é que é a superstição. A possessão por espírito bom na gente, capítulo 14, aí é uma questão de expressão. Eu vou ter uma aula para a gente falar sobre possessão. Quando fala assim, essa possessão de espírito bom é uma questão de terminologia, porque possessão é o domínio de uma mente sobre outra. Espírito superior não domina, tira o livre-arbítrio de alguém. Mas, às vezes, Kardec, essa expressão é utilizada nesse contexto para dizer de uma presença permanente, persistente, e não por um domínio. O Zilton pergunta, sou médium psicofone, todos os dias quando eu oro, faço a prece, eu sinto tanta inspiração e entro em transe. Não faça isso. A prece não é para você entrar em transe. O Zwilton nos pergunta isso. Sinto que meu pulso esquerdo é pressionado e minha voz muda. Você não deve fazer isso. A gente tem que fazer exercício para ficar consciente. Transe em reunião mediúnica. Não é dentro de casa. Ainda mais se o pulso é pressionado, a voz muda, não são bons espíritos. Eu não estou julgando, estou lendo o que está escrito aqui. E as condições. Se a gente ora, fica emocionado, inspirado, mas mantém a mente consciente. Não entra em transe. A Zoraide fala, zumbido no ouvido, não, mas os pequenos estouros, não. Kardec diz que não são barulhos, são vozes. Vozes que você pode conversar, é a Zoraide que me pergunta. Estou encerrando o programa. Na semana que vem a gente continua com o estudo aí da mediunidade, tem muito assunto ainda para falar. Nós estamos começando o Livro dos Médiuns. O estudo está disponível também em podcast, os nossos estudos aqui, no canal da FEB, no Spotify e nas demais plataformas de áudio streaming. Os nossos encontros ficam gravados e disponíveis gratuitamente. Divulgue, compartilhe com aqueles que não puderam assistir ao vivo. E se você tem dúvidas acerca da mediunidade, eu gostaria de ficar atento à nossa programação de estudo, acesse o Telegram, @FebTV_médios, as perguntas que eu não respondi aqui, faça lá que nós responderemos. E se você deseja encontrar todo o conteúdo estudado nos nossos programas, os programas até hoje, acesse o site febtv.com.br/médiuns. Todos os encontros estão ali gravados. E, finalmente, seja um padrinho ou madrinha da FEB TV. A FEB existe para servir. Ela depende da nossa colaboração. Colabore para que a FEB continue prestando esse importante serviço de divulgar o bem, o amor, a caridade pela ótica da doutrina espírita. Até a próxima semana. Estudando o Livro dos Médiuns. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. – 2020, sem sombra de dúvidas, foi um ano totalmente desafiador para todos nós e também para todas as instituições do mundo, e não foi diferente com todo o movimento espírita. Mas graças à FEB TV, os nossos congressos virtuais, webinários e muitas palestras e grupos de estudos chegaram às nossas casas, através dos nossos smartphones, tablets, computadores ou na tela da nossa TV. Por isso estou aqui para agradecer a você, que tem ajudado há mais de 2 anos a FEB TV estar no ar, trazendo aos nossos corações o consolo dessa doutrina tão balsâmica. Parabéns à FEB TV, parabéns a todos que fazem esse movimento fantástico e a você que tem contribuído com tudo isso. FEB TV, com você em todos os momentos. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança.
Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é, o trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes e Boni Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família.